Ah, tem um cusco ali. Oi? Tem um cusquinho ali, uma ovelhinha. O que é? Tem uma ovelhinha ali. Ah, tem duas, cara. São duas. Ah, agora que eu vi a outra. Oh, depois eu vou lá conhecer. Eu nunca falei isso em público, até recentemente em uma entrevista, né? Que tem uns shows do The Fala que vão acontecer. Eu sou um clone, eu não sou... o cara original mora num planeta chamado Planeta Clinton, que é onde nasceu o George Clinton. E aí eu vim pra Terra, assim, pra fomentar, pra plantar sementes e tal. Esse cara que tá falando contigo agora. Mas o meu verdadeiro só vai chegar em agosto agora pros shows. E o Chico Sainz, o, sei lá quem, o Hermeto Pascoal, o Sam Ra, Miles Davis, essas pessoas aqui no Brasil, Miguel de Deus, o Jorge Benjor, todas essas pessoas vieram desse planeta, que é um planeta do groove, do swing, da doideira, do festerê. Então é por isso que a gente tem muita coisa em comum, entendeu? Essa coisa do improviso, essa coisa de trazer coisas novas. É que, cara, o que vocês fizeram... É claro, se a gente for pegar lá, né? The Fala começa na década de 80, início, 81 e 83, é isso? Não, na verdade o The Fala começou em 85. Antes teve uma banda que chamava Fluxo, que foi a banda que criou o The Fala, basicamente, que começou em Foz do Iguaçu. Porque eu, né, o clone, eu morei em Foz do Iguaçu. Um tempão que meu pai trabalhou na Itaipu, quer dizer, meu pai da Terra, né? Porque meu pai astral lá do espaço é o George Clinton. Mas você não... Você está falando isso do planeta, você não... Existe uma linha de raciocínio que diz que a gente não é daqui, que a gente está aqui. Mas você está colocando tem vários aspectos disso, porque se isso aqui é uma projeção, né, entendeu? Se a gente é uma criação digital, basicamente, como se fosse um computador e tal, beleza. Então tá tudo, né? Na verdade tá tudo conectado. Mas assim, dentro dessa realidade que a gente vive e percebe, existem os planetas, existem as galáxias e tal. E eu não sou dessa, né? Exatamente, eu vim de outro planeta. Você, nesse contexto, você acredita que determinadas pessoas vêm de um ponto... Ó, assim como as pessoas ruins vêm de outros planetas, entendeu? Pra Terra. Até, às vezes a galera vem pra Terra pra se expurgar, às vezes pra ensinar, às vezes pra aprender. Entendi. E eu vim pra fechar, pra rebolar o rabo, pra fazer putaria. E pra trazer alegria, felicidade pras pessoas. E também pra causar o caos, né? Caos com K, né? Não esqueçam desse detalhe. Mas... essa tua linha de raciocínio, da onde vem isso e como que chega para você isso? Quando que você chega e fala, caraca, bicho, eu não sou daqui. Quando é que chega isso? Cara, assim, eu sempre soube, né? Porque assim, quando a gente é mandado do planeta Clinton, tu vem pra cá como um clone, né? Então, tu sabe, o meu verdadeiro tá lá, entendeu? Agora, assim, o legal é o seguinte, eu dei uma entrevista... aqui hoje, estou dando essa entrevista aqui hoje, mas ontem, sei lá, antes de ontem, não sei quando foi, ele deu uma entrevista de lá, entendeu? E a gente também tem o ministro do caos, que é o cara que coordena tudo isso. Aí quando eu era um bebê clonado, né, o ministro do caos me mandou pra Terra. E disse, olha, cara, tu vai pra lá com uma missão tal e tal e tal. Só que o pai mesmo é o George Clinton, né? O George Clinton é o cara do Funkadelic, do Parliament, que é um grande cara do funk e tal. Só que interestelar, né? Ele mesmo veio pra Terra na nave, né? A Mothership. E daí o que acontece é que a gente vem com certas funções e tal. E eu mesmo, assim, eu tenho um pai e mãe da Terra, né? Que são os meus pais, que eu tava falando, meu pai trabalhou na Itaipu. E eu não nasci de um jeito natural da minha mãe. Eles estavam de lua de mel, tinham casado, não tinham filhos ainda. Estavam em Garopaba, né? Que é uma praia lá, sabe? Santa Catarina ali. Na beira da praia, e um pescador achou um tubarão, assim. Aí trouxe pra beira da praia o tubarão. Os caras, um tubarão, sabe como é que eles abrem a barriga do tubarão, tiram as entranhas, e aí quando viu, eu tava dentro. Porque como a gente não pode nascer de uma mãe né, natural do planeta, eles colocam a gente, sei lá, numa planta, num maremoto, num tubarão. E aí ele abriu a barriga do tubarão e eu tava lá. E daí Quem a minha abriu? mãe... Teu pai abriu a barriga? Não, o pescador, né? Pescador. Ele abriu e... um bebê. Aí meu pai e minha mãe, a gente pode ficar com ele. Tinha acabado de casar. E aí me criaram, né? É meio que nem a história do Super-Homem. Só que eu sou muito mais foda que o Super-Homem. O Super-Homem é um bunda mole. O Super-Homem não sabe dançar e rebolar o rabo, eu sei. Pessoal, vocês estão vendo a atmosfera do Papo Gonzalo hoje, que tá demais, né? A gente já começou aqui no Planeta Clinton. Quem que tá aqui com a gente? Edu K, The Fala.
todo Assim, mundo deixa eu conhece. só esclarecer uma coisa, né? Quem tá aqui contigo hoje é o clone do Educar. O Educar mesmo tá lá no Planeta Clinton. A gente tem shows em agosto agora do The Fala, são 10 noites de caos, né? 10 noites de caos. São só esses 10 shows, depois o Educar volta já pro planeta, né? Eu vou continuar por aqui, porque eu já tenho toda uma vida aqui, né? E tenho que continuar semeando. E ele volta pra lá. Mas assim, são só 10 noites de caos. Começa em agosto, vai ter show no Cine Iris, vai ter show no Circo Voador e outras datas aí que a produção, né, da Terra vai anunciar. Mas tudo com coordenação lá com o ministro do Caos no Planeta, né? Ó, você Então, tá um cara vendo- muito interessante, aliás. Você tá vendo que você já começou com o caos no bom sentido com K. Cachorrada aqui, meus dois cachorro Lá. na rua, já estão Eles eufóricos estão com esse sentindo. papo. É porque é uma vibração, né? O Planeta Clinton tem uma vibração forte de caos, de. Mas é um caos seguinte: as pessoas, a gente pensa no caos, né? O caos é destrutivo. O caos funciona destruindo as coisas ou, né, causando mal. Mas assim, as pessoas estão meio assustadas, né? O fim do mundo, o fim do mundo. Galera, não é o fim do mundo, é um fim de um ciclo que foi muito difícil, muito pesado, muito carregado para as pessoas, e agora vem um ciclo muito legal. E obviamente o Planeta Clinton tá na ponta de lança disso. A gente está aqui na Terra já faz muito tempo, né, para fomentar essa mudança. Então, assim, não se preocupem, não vai acontecer. Claro, vai ter um monte de mudanças climáticas, mudanças financeiras, mas depois disso, que não vai demorar tanto assim, vai ter uma super paz. Com muita putaria, óbvio, né? Porque o Planeta Clinton, muita música, muita comida boa, que nem hoje aqui, muita diversão, muito alto astral, pra gente poder aproveitar o planeta é maravilhoso, entendeu? Não tem que ficar nessa loucura aí, corrida de ratos, parece um monte de ratinho dentro de uma roda e tal. Então a nossa mensagem, né? Mesmo os clones, né? A gente não é os originais que estão lá, né? Mesmo o Chico Science, ele também era um clone. Essas pessoas todas que se conhecem aqui eram todos clones, entendeu? Então, agora chegou a hora, não é à toa, né, que a NASA veio e botou, né, os documentos na mesa, para não dizer outra coisa, né? Então, assim, a gente falou também, cara, tá na hora da gente sair também do casulo e revelar, né, o que tá acontecendo no planeta nesse momento. Olha que legal. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo essa, novamente falando da atmosfera. Diante de tudo isso, Planeta Clinton, Educar, The Fala, essa miscelânea sonora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chivito uruguaio com uma maionese e chimichurri, só que a diferença é o seguinte, a gente vai colocar uma entranha, não vai ser com mignon, não vai ser com alcatra, vai ser uma entranha e tudo na brasa. Então, por aí vocês estão vendo, é sabor, é miscelânea, é som, é Planeta Clinton, é Educar. Vamos aí, vamos aí. Massa. E eu, pô, gosto muito de comer, né? A gente tem comidas, né, locais lá no nosso planeta, como o javali rosa vegano, que ele é construído, né, com plantas, ele não é feito com carne de bicho. Tá, vamos lá. Mas aqui eu aprendi a comer coisas da terra também, e aprecio muito. Por exemplo, pipoca, não tem pipoca lá no nosso planeta. E assim, tu sabe que o slap bass, né, que a gente chama, os Sim. músicos chamam pipocar, o cara tá pipocando. Pô, e lá não tem pipoca, né? Daí a gente veio na Terra aqui, pô, aqui tem pipoca, que legal. Mas e quando é que você tem... Você disse, não, quando eu nasci eu já sabia. Porque assim, porque tu já vem, né, com uma certa missão, né? A gente mais ou menos já sabe o que tem que fazer. E a gente sabe como é que vai nascer, onde que vai nascer. A gente sabe tudo, a gente sabe até quanto tempo a nossa vida vai durar e tal e tudo. A gente dura um pouco mais que os humanos, né, que não são clones, mas, né, a gente já sabe tudo. Então, quando eu conheci meu pai e minha mãe, eu já sabia quem eles eram, como é que ia ser e tal. Mas e vocês se falavam sobre isso? Não com meus pais, né? Eles estão sabendo isso agora, né? Porque eu tô falando isso publicamente, né? Tipo, mas eu nunca sentei pra conversar com Entendi. eles. E quando você fala isso... Hoje você está falando isso aqui, ou você não abre? É que assim, eu te falei, né? Recentemente, o meu original deu uma entrevista, né? Até pro UOL, saiu ontem, se eu não me engano, meio que contando um pouco essa história, entendeu? E eu tô aqui na Terra, eu sou o clone, eu também tô abrindo o jogo, entendeu? Claro que eu não decidi nada disso, quem decidiu foi o ministro do Caos, que é um cara que vai chegar junto também em agosto. Ele é meio rabugento, mas ele é um cara massa. Mas ele é o cara que comanda todo. Assim, é quase como se fosse uma operação militar, mas porém militar do amor, entendeu? Militar do funk, militar do popozão, saca? Militar da putaria. Não é aquela coisa rígida, carrancuda. Ele é meio mala, assim, mas é um cara legal. E ele que, né, que diz assim, ó, vocês vão fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eles, né, que
decidiram lá no Planeta Clinton, ó, a gente vai abrir o jogo, já que a NASA abriu o jogo, nós também vamos abrir. Mas na verdade, assim, o que eu entendo, eu também não sei tudo, né, porque eu sou só um clone. O que eu entendo é que essa não é assim, porque a NASA disse, é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, entendeu? É um momento de grande virada no planeta, então, aí eu faço parte disso, né, de certa forma. E diante de tudo isso resulta na tua sonoridade, mas vamos voltar lá, vamos lá para o início. Como é que você criança, como é que você chega e fala, cara, eu quero, qual que é a tua, como é que é o teu start na música? Como é que dá aquele estalo? Falou, cara, a música, o que você ouviu? Qual foi a tua primeira música? Qual foi aquela capa de disco? Você falou, caraca, o que é isso? Eu quero fazer isso. Como é que foi isso? Então, quando eu vim do Planeta Clinton como um clone, né, eu ainda não tinha muito conhecimento, era um feto, né, basicamente, depois me desenvolvi rápido, porque a gente tem um processo rápido de crescimento dentro da barriga do tubarão, já estava um bebê grande, né, aliás, nasci com 4,5 kg da barriga do tubarão, já era um baita de um bebezão, por isso que a galera olha e diz, como é que a tua mãe, que é essa magricela, te teve, cara, com 4,5 kg, grandão assim, porque ela me tirou de dentro da barriga do tubarão. Mas eu cheguei na Terra, fui crescendo, a princípio, cheguei aqui como uma criança normal, né? Fui crescendo, não muito normal, né? Porque eu já gostava de umas coisas estranhas, eu já criava fantasias no colégio, já subia no palco para apresentar quermesse, tinha uma coisa já assim, né? Dessa coisa, dessa efervescência artística, digamos. Desde pequenininho eu ficava com tesoura, massa de modelar, recortava as revistinhas, brincava com as coisas, sempre quietinho num canto, a gente já tinha uma... Né? A primeira coisa que me tirou desse casulo foi o James Brown. Não à toa. Sim. Que também é do Planeta Clinton, né? Ele também é do Planeta Clinton. E aí, tipo assim, só que, claro, né? O que tava na Terra era o clone dele, né? Porque lá no planeta a gente tem todo um mundo que nem a gente tem aqui, né? A gente vai povoando mundos, né? Aí o James Brown daqui, que era um clone, primeira vez que eu vi, eu era pequenininho, depois do almoço, tava olhando TV assim, sentado no sofá com a minha mãe, e numa TV preto e branco ainda, que eu me lembro que, né? O meu clone nasceu há muito tempo atrás, 1968, né? Na Terra. E aí eu tava olhando TV nos anos 70, apareceu o James Brown com aquela rotina da capa que ele faz, né? Que ele fica todo errado, e não sei o que, papapá. E aí vem um cara assim, bota a capa nele, e aí ele tira a capa. Aí ele, não, vou sair do palco, os caras, não, volta. Aí os caras botam a capa nele de novo, aí eu vi aquilo e falei, tá aí, esse é o meu chamado. Porque a gente, no Planeta Clinton, né, a gente não fica dizendo o que as pessoas têm que fazer. A gente simplesmente existe e a nossa própria existência influencia as coisas. Tá, mas o primeiro ponto para você James Brown. James Brown. Mas ouvindo a música ou vendo uma imagem dele? Primeiro a imagem e depois a música. Mas naquele dia o impacto maior foi da imagem, né? Mas teve a música também. A música estava acontecendo ali, aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? E aí depois disso, já foi os embalos do Sábado à Noite. Que também, tu vê aqui, vem do James Brown para disco, sim, que é uma evolução natural daquela época, né, que eu tava vivendo como clone aqui, que eu fui, o meu pai e minha mãe, nessa época a gente tava morando em São Paulo, né, e eles iam a muitos eventos, minha mãe foi ver Dizzy Croquettes, foi ver o show Falso Brilhante da Elis, foi ver o lançamento do Fruto Proibido da Rita Lee, e aí eles foram comprar ingresso para ver, aliás... Uma outra grande influência, que agora eu me lembrei, entre o James Brown e os Embalos do Sábado à Noite foi o Ney Matogrosso, não à toa. Sim. Também é do Planeta Clinton. Galera, estamos aqui para falar as verdades, né? O que acontece? Eu fui no show de lançamento do disco Secos e Molhados, não fui eu no show, mas quando os meus pais iam comprar ingresso, eu ia junto com eles, né? Aí eu cheguei lá e fugi deles, assim, e entrei no teatro. Cara, e era um palco redondo, era um teatro lá no Bexiga, né, e tal. E era um palco redondo, né, pros dois lados, e tinha um monte de caveira, um monte de coisa. Eu falei, caralho, né? Sempre fui uma pessoa imagética, né? Sempre tu vê o James Brown, aí depois o Ney Matogrosso, e o lance das maquiagens também. E depois aí o Embalo Sábado à Noite, eles foram comprar o ingresso pro filme, e eu vi aquele cut-up, né, de papelão que tinha no cinema na época dele, assim, eu falei, bah. Então, assim, essas três coisas aí, esses três personagens da Terra... Isso ali foi o start, foi o estupim. E aí, assim... Depois disso tudo... Mas isso que idade você tinha? Cara, assim, de uns 5 até uns 8, mais ou menos. E aí dos 9, 10 pra frente, aí foram os Stones. Eles não são do Planeta Clinton. Mas eles, né, eles têm algo a ver porque eles são de um planeta legal também. Um pouco mais dark, mas, né...
Até hoje eu não descobri qual é o planeta deles, né? A gente também não tem toda a informação. Eu sou só um clone, né? Mas eles cimentaram no rock. Por isso que tem essa pegada de rock também nas coisas que eu faço. Não é só funk, soul e disco. Sim. O básico tu vê. E depois dos Stones foi o hip hop, óbvio. Sim. Aí foi Public Enemy, Ice-T, NWA, todas essas então coisas. Vamos lá, o Planeta Clinton, a base de tudo isso é a música black music. É um planeta black. Vou fazer essa pergunta. O Michael Jackson foi um clone aqui? Sim. E também era do planeta Clinton. Stevie Wonder. Mas aí, vamos lá. Você pega... E assim, o que é controverso, que talvez as pessoas não aceitem, não entendam, é que o black é um espírito, não é só a pele, entendeu? Sim. Por isso que é estúpido segregar as pessoas, entendeu? Ah, porque a pele, porque isso, porque aquilo. É o espírito, entendeu? E outra coisa, o meu espírito... Né? Eu sou do planeta também, eu sou um clone, mas deles lá, nós aqui, o espírito é o espírito, não tem divisão entre as pessoas e entre Mas você falou o seguinte, que a black music já começa com o James Brown forte, pra você mim, dá aquele estupim. É. Quando você, né, vamos lá, quando é que você fala, cara, eu quero montar uma banda? Quando é que chega no The Fala? E outra coisa, o The Fala, ele vem com uma veia inicial, os primeiros trabalhos, claro, é bem estruturado, ele tem uma complexidade a mais, mas você vê que existe uma veia punk rock ali. Pós-punk, principalmente. Isso, um pós-punk, mas tem... É que o punk influenciou também, né? Sim. O punk não necessariamente é do planeta Clinton, mas o espírito, sim. Tu pode ver o George, né? O pai George sim. Tem um lance assim. O que acontece? Eu morava em Foz do Iguaçu, meu pai trabalhava na Itaipu, o pai da terra, né? Pra ficar claro, senão não quero dizer, pô, o George Clinton trabalhando em Itaipu. Não era o pai de lá, era o pai daqui. E aí, tipo, ele trabalhou lá, eu vivia lá, eu tive uma pré-adolescência muito legal lá, porque morava nas vilas ali, né, em Itaipu, e tava sempre na noite correndo pra cima e pra baixo, né, e tal. Que idade é isso? Daí já eram uns 9, 10. E aí, assim, eu tinha um amigo e tal, que é chileno, que os pais dele moravam lá e tal, eu conheci, e a gente era muito amigo e tal. E a gente já gostava um pouco de música e tal, mas aí a gente viu um clipe dos Stones no Fantástico, que na época o Fantástico era a única coisa que tinha, né, pra ver os clipes e tal. E aí no outro dia de manhã a gente foi pro colégio e disse, cara, precisamos fazer uma banda, entendeu? Assim como os Stones viram o blues, a gente não citou os caras do blues, né, que são do planeta Clinton, que são todos eles. Robert Johnson. Todos eles, né, Muddy Waters, Howlin' Wolf, que foram influências dos Stones também, né. E aí, tipo assim, a gente viu aquilo e falou, cara, precisamos fazer uma banda. Uma banda boa, uma banda legal, uma banda importante é a banda que faz outras pessoas fazerem bandas, né? É legal isso. E aí a gente viu os Stones e falou, cara, tem que fazer uma banda. Chegamos no colégio, estudava em Foz ali, cara, eu estudei no anglo-americano, né? O meu clone, que é eu. E aí chegamos lá no colégio, cara, quem é que tem uma guitarra? Quem é que tem uma guitarra? A gente não tinha ainda, né? Tem um cara que mora do outro lado da rua ali, o Cristo. Pô, chegamos, depois da aula, ficamos contando, assim, atravessamos a rua e batemos na porta, a irmã dele abriu a porta, o Cristo tá aí. Tá, mas quem são vocês, velho? Não, ele tem uma guitarra, né? O Cristo era colega de escola. Mas ele não era colega nosso, ele era mais velho um pouco. Aí ela falou, tá, ele tem uma guitarra, mas e daí, quem são vocês, velho? Não, chama ele aí. Aí ele chegou, cara, tu tem uma guitarra, não era nem tipo, oi, era que tu tem uma guitarra, né? Era um instrumento mágico, né? E aí eles, não, eu tenho uma guitarra. E aí, tu sabe tocar? Sim, eu sei tocar A Casa do Sol Nascente, a versão dos Animals, né? Que é uma versão. E aí, pô, toca aí pra nós. Ele pegou, e tudo parado na porta. O cara pegou a guitarra, tocou. Cara, quer fazer uma banda? Ele, quero. Aí a gente montou a primeira banda com ele, que se chamava Fluxo de Energia. Super Ripongo o nome. E aí, essa banda, o que acontece? Eu me mudei pra Porto Alegre com a família da terra e tal, porque, né, o meu pai foi trabalhar no Iraque, mó doideira, e eu fui pra Porto Alegre com a minha mãe. Meu irmão. E a gente levou junto esse cara, que é o X, Gustavo Aguirre, um cara que tocou numa banda Justa Causa, tocou com a Cachorro Grande. Os pais dele moram aqui em Curitiba até. E aí ele foi morar com a gente. E lá a gente montou a banda Fluxo, que já era uma banda New Wave já. Aquela coisa New Wave, B52, Duran Duran e tal. Mas isso antes de 85, quem é que tocou? Isso foi antes de 85. Quem é que tocava nessa banda? A Biba. Sim. A Biba Mena tocava nessa banda. E aí, o que acontece? Essa banda virou o The Fala em 85. Até 84. Você, ela e quem mais era? Era eu, ela, o X e um outro cara que tocava baixo, tá? E em 85 a gente vira o The Fala. Só que esse cara que tocava baixo saiu e a gente chamou o cara do Pianta.
que é o cara que hoje toca na Grateful, um cara que foi super importante naquela primeira fase da banda. E depois teve uma dissidência que a Fluxo continuou sendo New Wave e a gente virou pós-punk, aquela coisa gótica e tal, e era um trio. Eu tocava guitarra, cantava, o cara tocava baixo e abriu bateria. Porque a gente começou a dizer pro X, cara, que letras ridículas, parece quase um sertanejo isso aí. Nós queríamos fazer outra coisa, a gente virou mais dark, né? E daí que nasceu a semente do The Fala, né? Tu vê, o The Fala basicamente começou em Foz do Iguaçu, que doideira. Legal, muito doido. Né? E na época do The Fala, tem alguma coisa, diante de tudo isso que você está falando, você fala, cara, que maluquice que aconteceu com a gente. Estou falando antes, vamos falar antes do Hollywood, antes do 93. Desse início até o Hollywood, teve alguma coisa que você fala, cara, eu não acredito nisso. Por que eu estou te perguntando isso? A gente estava falando com o Gazu, e ele contou, cara... Muito legal, curto ele. E ele contou um episódio com o Tim Maia, cara. Que o Tim Maia saiu do hotel, foi lá, entrou pra tocar antes dele, cara, não tinha ninguém, começou e o show rolou antes dele e a banda começou a chegar um negócio maluco. Foi muito legal essa história dele. E você tem alguma coisa que envolve o The Fala nesse momento, assim, antes de 93, do Hollywood Rock? Porque depois a gente vai pra uma outra... Sim. Depois a gente entra nesse assunto. Cara, tem muita coisa, porque a história inteira do The Fala é uma loucura só, né? É, assim, absurdo, assim. Tanto de coisa que aconteceu. Assim, ó, tem pequenos episódios, vou contar alguns, assim, rapidinho, mas um de Curitiba, por exemplo. A minha mãe, né, sempre teve junto, a mãe da Terra aqui, sempre, muito festeira e tal. E ela viajava, às vezes, com a gente nos shows. Aí a gente veio pra Curitiba. Que idade você tinha nessa época? Aí eu já tinha uns 20, talvez, assim. Piazão. Piazão ainda. A gente vinha pra cá e tal. Um pouquinho depois, talvez 20 e pouquinhos. E aí a gente tava aqui, e a gente tava num táxi. E naquela época não tinha tinta, né, galera? Que nem hoje em dia tu vai na farmácia e compra uma tinta rosa, pinta o cabelo. Sim. Então, fazia com papel crepom. Papel crepom, tudo que era porcaria, umas coisas químicas e tal. E eu realmente, nesse dia, tava com cabelo laranja de papel crepom, né? E aí, a gente tava dentro do táxi, e tinha um road amigo nosso, que era faixa preta, mó doidão assim e tal. Tava eu, minha mãe, acho que tinha mais alguém da banda, e esse road e o cara do táxi, né? Quando a gente desceu do táxi, tava aqui em Curitiba, o cara olhou o teto do táxi e disse, porra, velho, que merda é essa aí? Tava tudo laranja, cara. Tu ia dormir na casa das minas com lençol, fronha, tudo laranja. O cara, que merda é essa aí? Ele desceu do carro assim, não sei o que, já puxou um facão, cara. E a minha mãe ali no meio e tal. E a minha mãe é faca na bota, já queria dar porrada. Daí o cara, esse nosso road, pulou, deu um pau no cara, maior confusão. Então, esse é um pequeno exemplo das coisas que aconteciam quando eu falo sem parar, tá ligado? Chegava a ser cansativo. Mas, por exemplo, outra vez a gente foi tocar em Juiz de Fora, né? Já numa fase, porque eu falo assim, a Biba saiu da banda numa certa época, e aí foi ladeira abaixo, assim. Aí, a gente foi aí você diz de som, porque aí veio o Kings of Bush, veio o Quickness for Fun, que é o disco de... É um disco de crossover, né? Um dos primeiros discos de metal com hardcore, com rap. E aí era o trio, ficou só eu, o Castor e a Biba. O que acontece? Uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando a gente fez a mudança do The Fala, que era a Biba e o Carlos, quando a gente foi gravar o primeiro disco pela RCA, né? Que era o selo Plug, o Carlos saiu da banda. E aí a gente falou, puta, e agora? Aí a Biba chamou o Flu e o Castor, que eram da banda Urubu Rei do Gordo Miranda. O Miranda, né? Do Beatles e tal. Que era uma grande influência minha, eu amava a banda. Eu dizia assim, meu sonho é tocar com esses caras, né? E aconteceu, porque a Biba chamou eles e vieram pra banda, e aí que virou o The Fala que todo mundo depois acabou conhecendo, né? Que daí é a formação clássica, você, o Castor... Formação clássica. E vamos deixar claro já agora, né, pra quem tem esses shows de agosto, né, agora, não são com essa formação, tá? Por quê? Eles não são do Planeta Clinton, eles são humanos, tá ligado? A Biba, o Castor e o Flu são humanos, eles não vieram do planeta. Então, tipo assim, a gente resolveu fazer só com os habitantes originais. Né? Você falou, não, vamos fazer só com o pessoal do planeta. Só com o pessoal do planeta, que é eu, o Marcelo Fornazier, que é um cara que entrou depois no Kings of Bush, e dois caras que são novos também. Eles são os clones mais novos, né? Todos, né, que estão hoje aqui, ensaiando até e tal, são clones, mas depois vão vir os originais pra fazer os shows, né? O original não precisa ensaiar, né? Os caras já nasceram prontos. Quando é que a galera chega? A gente vai tocar, tem algumas datas ainda que estão confirmando, mas certo, 15 de agosto no Cine Iris e dia 28 de agosto no Circulador, que é uma grande casa do The Fala também, né? E eles vão chegar mais ou menos nessa época, assim. Assim, já tem, o que acontece? O Planeta Clinton já tá mandando um sinal
que é um sinal, é um raio infravermelho para a Terra. Não só para né, para equilibrar as coisas e tal, mas também para já mandar essa mensagem, né, que tá vindo com a gente e tal. Então as pessoas já estão sentindo algumas mudanças e tal. A galera tá meio agitada, tá com um sono diferente, tá sentindo assim uma sensação, vai acontecer alguma coisa. É isso que vai acontecer, galera. O planeta Clinton tá mandando seus melhores para cá em agosto. Mas nessa o Clinton não volta? O Clinton, né, cara? O Clinton que tá aqui hoje é o original, né? O velho que tá aqui na Terra. Uhum. Ele resolveu ficar aqui, porque ele gostou muito de estar aqui. E ele tem uma energia muito grande, assim. Ele não adiantava deixar ele lá. O planeta precisa mais dele aqui, entendeu? Nós que somos os bebês... Mas o que tá é o original. O que tá aqui é o original. Mas no início era clone. Pô, você tá falando, então, pra essa turnê, quem veio é o teu original. Sim, mas eu tô falando o George Clinton que tá na Terra original. Isso. Pra quem vem pra turnê, são os 4 originais. Os 2 membros novos e eu e Marcelo Fornazier, né? Que é o cara que tocou no Kings of Bush, guitarra e tal. Os originais vão vir. Vamos dar aquele... Você me falou dessas maluquices, mas agora eu imagino que a partir... Não é maluquice, cara, é verdade. Não, mas... Eu só falo verdades, cara. Não, você fala... No meu planeta a gente não é permitido mentir, cara. Não, mas é que eu falo maluquice na questão do esqueci contexto. de contar a maluquice, né? Eu tava contando as maluquices. Né? Eu tava te contando, já misturou tudo. Que a gente tava num show quando a Biba saiu, e os 3 ficaram, né? Eu, o Castor e o Flu. Foi assim uma descida até o inferno, que era só os 3, aí virou uma tosqueira braba, era metal, era eu na guitarra, aquela coisa toda. A gente fez um show em Juiz de Fora, que tava todo mundo doidaço. Tinha 6 pessoas na plateia, 4 delas estavam em cima do palco peladas. Nós 3... Onde foi isso? Juiz de Fora. Nós 3 estávamos no palco, tocando só Jimi Hendrix, doidão, assim, nem tocamos The Fallen. Aí, assim, cara, um caos, todo mundo doidão. Aí depois foi um camarim, quando a gente entrou no camarim, faltou luz no troço todo. E a gente ficou naquele camarim, parecia uma catacumba escura. E aí entrou uma mina chorando, assim. Ai, vocês não tocaram fucking board. Cara, um caos. O The Fall é cheio dessas pequenas histórias, né? É isso. Mas a mais doida de todas, pra mim, pessoalmente, foi depois dessa fase. Depois que o The Fall tocou no Roger de Rock, que foi foda, né? 93, depois do Kings of Bush, começou a me ligar um cara de madrugada todos os dias. E dizia, alô, Eduardo, na secretária eletrônica. Galera, telefone de linha, secretária eletrônica. A galera mais nova nem sabe o que é isso que eu tô falando. E aí me ligava toda madrugada. Eu, porra, quem é esse pau no cu me ligando toda hora, velho? E aí um dia eu atendi, porra, qual é, cara? Pô, o Tim Maia. Eu falei, que Tim Maia? Sai fora, desliguei, né? Aí o cara continuou ligando. Aí um dia eu falei, cara, é o Tim Maia mesmo? Ele falou, é o Tim Maia. Aí ele passou, ele ficava sempre com um monte de mulher. Falava, fala com a Stephanie, fala com a Alice. Ficava um monte de mulher, ele fazendo festa e tal. E eu vi que era o Tim Maia mesmo, cara. O cara começou a me ligar, descobriu meu número, porque ele adorou a versão do The Fall de Sossego, né? Que tem no disco Kings of Bush. E aí ele quis me conhecer e tal. Eu comecei a trocar ideia toda hora com ele. Acabei conhecendo ele. Ele deu uma música inédita dele pra gente gravar e tal. Que eu acabei gravando no disco solo, Meu Nome é Educar. Então foi muito doido isso, né? E é legal o seguinte, todas as versões do The Fall, fora os Stones, né? Porque nunca ouviram, que tem Satisfaction, os caras amam as versões. O Raul amava, como o Roger dizia. Os fãs dele queriam uma cabeça numa bandeja de prata. Sério. Se a gente vê esse cara na rua, nós vamos matar esse cara. E o Raul deu uma entrevista na época dizendo, cara, eu amo essa versão. O cara pegou a música minha e fez a música dele. Pô, é foda. Tem até áudio disso. O Tim Maia também. Ela ficou, pô, que porra é essa? Ele amava aquela versão e tal. Então, mas aqui, cara... Sabe que outra coisa, recentemente, né? Eu, numa carreira solo, gravei meu Ursinho Blau Blau, que foi uma música influente pra mim, porque eu gostava de New Wave, e o Absinto era uma das poucas bandas. Pô, o próprio Blau Blau falou, cara... Pô, como é que é o nome dele? Silvinho Blau Blau. Silvinho Blau Blau. O próprio Blau Blau falou, cara, que demais essa versão e tal. Então, assim, é legal isso, né? Porque as pessoas que gostam ficam puta da cara e os caras que são os artistas gostam. Aí chegando lá, chegamos em 93 não, chegamos em 91 do disco. O Kings of Bush. Isso. Como é que a produção foi tua? Assim, a produção... Saiu pela Cogumelo? Foi 3 caras que trabalharam no disco, tá? No vinil, 2. Foi o Vicente Rubino, que era um cara... Cara, o cara fazia ISO 9000 de barco, eu nem sei o nome, é um outro... O cara nada a ver, mas a gente precisava... Assim, tem que lembrar o seguinte... Existiu toda uma época na humanidade que ter um computador era algo absurdo, ninguém tinha. E a música que eu queria fazer era já uma música feita por computador, entendeu?
E aí aqui não tinha os recursos que tinha no Planeta Clinton. E aí eu, puta, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então eu sempre tinha cadernos onde eu anotava tudo que eu ia fazer no dia que eu tivesse computador. E esse cara tinha um computador que era assim, ó, protótipo do que a gente tem hoje. Os programas eram protótipos do que a gente tem hoje. E ele se disponibilizou a trabalhar com a gente. Então ele fez a produção das músicas eletrônicas do disco, né, do vinil mesmo, que são ali Slaughterhouse, Satisfaction, o Club Funk, aquelas coisas todas ali. Não, o Club Funk já é com a banda. Beat, que era um dancehall e tal. Beleza. E a parte da banda que foi gravada, digamos que tem um lado A e um lado B, né, no vinil ainda. O lado B, que é com a banda, foi produzida lá em BH com o Gauguin, que é um cara grande, né, da produção, um cara que produziu todos os discos praticamente da Cogumelo, né. Produziu todas aquelas bandas e a gente foi gravar lá. Então esses dois caras trabalharam no vinil. Eu meio que co-dirigi a primeira parte, mas na segunda parte, que foi o CD, aí a gente já tava numa era do hip hop. Aí eu Mas qual que é a diferença do básica? O que tem de diferente no CD que não tem no... Então, porque eu só tenho são CD. as mesmas músicas com alguns acréscimos. Por exemplo, no vinil não tinha Sossego. Vou colocar depois. E assim, são as mesmas músicas. Só que assim, a parte mais eletrônica do disco, que é o lado A, foi toda refeita, com samples. A primeira parte foi feita com bateria eletrônica, com sintetizador. Mas aí também sample, o que é? Era na época, tu pegava um trecho da música, e aí já são loops de bateria. Assim, digamos que o disco é uma versão hip hop dos anos 80 e o CD é uma versão hip hop já dos anos 90, já depois do NWA, depois do Ice-T. Mas entendeu? A versão 91 em CD, o disco sai em 91. O CD sai em 92. 92. Sai pela Cogumelo. O disco foi feito em 92, mas saiu em 93 depois do Rock Rock. Tá, mas saiu pela Cogumelo. Cogumelo, os dois. Ah, os dois? Aliás, agora, pra quem curte, a galera sempre me diz, por que não tem o 15 nas plataformas, né? A Cogumelo vai lançar nas plataformas o 15 e também em CD de novo. Só que é a versão do CD. Não é a versão do vinil, entendeu? Eu prefiro, sinceramente, a versão do CD. E quem, na composição do disco, quem que fala, vamos fazer esse cover, vamos fazer esse, e como que foi o momento de chegar e falar, porque tem que comunicar o artista, o dono da música. O que foi? Depois cara, todo mais mundo ou gostou, menos, mas cara. como é que antigamente era uma terra de Marlboro, assim, né? Mas os direitos autorais tinha que pagar. Mas eu não sei. Mas aí é Antigamente era uma coisa bem independente, bem doida, assim. Tanto que agora, assim, talvez, infelizmente, nessa leva nova do Kings não batem nem Satisfaction nem Sossego. Porque eles ainda estão tentando liberar, entendeu? A gente vive outra época agora. Naquela época era meio, tipo... Tem um monte de samples, né, no Kings também, então. É verdade. Enfim, não vamos falar sobre isso. Tá, chegamos lá. Chegamos em 93, cara. Hollywood Rock. Vocês já vinham da coletânea Rio, o Rock Grande do Sul? Mas isso foi lá em 80 e pouquinho. Sim, mas vem com os discos e vem tomando corpo, tudo isso. O rock gaúcho, o rock nacional, o cara tava bombando, pipocando para todo lado. Vocês não era diferente. Chega e vai pro Hollywood. Como é que foi esse momento, cara? Vamos tocar no Hollywood Rock. A gente era diferente, por isso que não. Entendeu? Era difícil pra banda. A gente, quando chegou no Hollywood Rock, tava cansado já, porque a gente vem com toda uma evolução mental do meu lado, né? Sim. Do planeta. Já vinha com uma evolução mental e estrutural e musical. Não tô desmerecendo quem tava na banda, todo mundo sempre foi muito cabeça, né? Eles são uns terráqueos bem legais, na real. Mas, tipo... já tinha toda uma ideia, toda uma coisa. E outra, a semente que o pai Clinton plantou, né? Tava em mim. E aí a gente era muito esquisito pra Terra, né? Tipo assim, que nem eu tô vestido agora é normal. A Terra mudou, até porque tem gente que nem eu que veio aqui povoar, entendeu? Agora antes, porra, era muito esquisito. E o som também é esquisito. O que acontece? O que se chama de crossover, que é um termo estúpido pra dizer uma coisa que é muito maior do que isso. Que é tudo tá conectado. O funk tá conectado com o metal tá conectado com o pagode tá conectado com o blues tá conectado com o sertanejo. Pra mim é assim, e no mundo é assim. Então o The Fall era muito esquisito pra essa época, porque não tinha isso ainda. Nos Estados Unidos e tal, já tava começando. O The Fall foi antes do Faith No More, não esqueçam disso, tá ligado? Mas então, vendo as músicas do The Fall, isso, você me falou uma coisa que chamou a atenção, que vocês fizeram um show só tocando Jimi Hendrix. Pô, tocar Jimi Hendrix não é pra qualquer um. Não, mas é que aí tu não entendeu. Não é pra qualquer um. Mas tudo errado. Não, mas deixa eu fazer um pouquinho antes. É porque não é tudo certinho de Jimi Hendrix. Porque a gente nunca tocou... A gente sempre, por exemplo, Satisfaction não parece a versão dos Stones.
Não parece, Sossego não parece. mas é a tua versão. É a versão da banda. Versão doideira. É a leitura. Como é que foi o teu aprendizado em relação a violão? Você é autodidata? Totalmente. Em tudo que eu faço, né? Artes gráficas, vídeo, tocar, produzir. Por que tá? Eu não acredito em estudar, entendeu? Eu não acredito em coisas super pragmáticas e organizadas. Eu acredito no instinto, entendeu? E isso é uma coisa que vem muito da filosofia do Planeta Clinton. Tipo assim, ninguém fica lá estudando coisas, né? A gente vive, né? Eu passei pouco tempo lá na real. Às vezes eu passo umas férias lá. Quando eu dou uma sumida é porque eu tô lá, entendeu? E assim, é meio... É um negócio meio... mais tranquilo, entendeu? A galera fica pelada, fica tomando sol, sai fantaúva, não é fantaúva, mas é um líquido parecido da água, das fontes, tu pega e toma com a mão. Tudo é mais alto astral, a galera transa sem pudor e sem ficar dizendo, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou não sei quem, entendeu? Então, isso também se traduz para o estudo, para as coisas, entendeu? Não tem estudo. Tu tem um instinto, tu tem, assim, uma coisa que tá em ti. Sei lá, alguém sabe construir casa, alguém sabe fazer música, e tem outro que sabe fazer as duas coisas. Nada é muito controlado. E eu aprendi as coisas assim, fazendo, botando a mão e fazendo, entendeu? Sempre assim. E como é que você falou, né? Biba, o pessoal são terráqueos e tal. Como é que é esse teu relacionamento com gera divergência? Na verdade, não. Porque o meu planeta é um planeta de paz e amor, entendeu? Então, não, mas assim, eu digo do terráqueo com o Clinton. Não gera, porque a gente está aqui em uma missão de paz, entendeu? De viver em paz, de trazer a paz, Claro que os terráqueos são um pouco mais cabeça quente. Mas aí a gente vai entrar... Eu estou falando isso, a divergência musical, a divergência no contexto todo. Por que eu estou falando isso? Vocês chegam toda essa... Como você falou, né? Vocês já chegam cansados em 93. Isso é verdade. Vocês já chegam cansados em 93, mas vocês estavam cansados, mas a banda tava... Cara, a banda tava explodindo. Não, aí é que tá. Não, eu digo pro público, pros terráqueos. Não, mas aí é que tá. Pode dar essa impressão, porque a gente tocou no Hollywood Rock. Mas assim, a gente era uma banda que ralava. Montava em cima de um burro e ia fazer os shows, se ferrava, dormia no chão. E assim, não foi no início, foi toda a carreira da banda. Mas... Entendeu? E cansa, né? Porque tu tá na Terra, aqui o capitalismo impera. Então não tem como fugir do capitalismo, mesmo não sendo do planeta. Então assim, era difícil essa parte. E questão de reconhecimento também, questão de entendimento da mensagem também. Principalmente pra mim, que tinha a mensagem do planeta. A galera não tava captando muito, entendeu? Então era cansativo isso tudo. Então quando o The Fala chega em 93, a gente chega muito cansado. E a gente pensa assim, cara, agora chegou a nossa chance. Vamos tocar pra 70 mil pessoas num puta festival, com as bandas que a gente ama, Chili Peppers, Alice in Chains, Nirvana. Vamos explodir, agora as pessoas vão ver o The Fala e vão entender o The Fala finalmente. Mas não era o momento de entender o The Fala ainda. Agora é o momento de entender o The Fala. Agora? Agora todas as coisas que aconteceram, e existe uma necessidade maior também de tudo que eu trago do planeta, entendeu? Então, agora é a hora. Agora é a hora do caos. Mas assim, o que acontece? A gente chegou lá e outra... Em 93 foi onde explodiu o rock brasileiro de novo. A gente tem a explosão ali dos anos 50, Silly Campeão, não sei o que, lá. Depois tem a explosão da fase ali dos anos 80, né? Todas aquelas bandas ali, Ira e tal, Legião, blá. E a gente tem em 93 de novo uma explosão do rock brasileiro, que foi muito grande. E depois, sabe quando é que a gente tem de novo? Só nos coloridos. Entendeu? Só nos emos. São esses 4 pontos de grandes explosões. Mas o emo, você diz nacional? Ele não... Nacional. Mas ele tem uma representatividade muito pequena. Não foi pequena, cara. Não foi pequena porque atingiu muita gente, entendeu? Tá, tem uns caras aí que são de outro planeta também, que eu não sei qual é também, que foram os Mamonas, no meio disso tudo. Não, isso aí é outra coisa. Mas assim, eu acho que os Mamonas vieram do planeta dos Beatles, na verdade. Que não é o mesmo dos Stones, na real. Mas enfim, a gente chegou ali e se o The Fala tivesse tido fôlego de continuar mais um pouco, a gente teria, assim, usufruído um pouco dessa explosão do rock dos anos 90, que foi Raimundos, até o Skank eu coloco nisso aí, Chico Sainz, Mundo Livre, toda essa galera, Planet Hemp, todo mundo, entendeu? Porque a gente também fez um embasamento para que aquele rock existisse. Tudo que o The Fala fez até ali
foi abrir picada pra essa porra. Nós não somos a única. Você vê a percepção de quem está de fora, é que vocês chegam muito forte com uma energia incrível que tinha e tem, beleza? Mas Sempre tem. Sempre teve, mas a banda, ela estava cansada, vamos usar esse termo. A gente nunca apareceu cansado, porque a gente não se sentia cansado fisicamente. A gente se sentia cansado emocionalmente, porque... como uma banda na Terra vivendo no capitalismo, a gente queria as coisas que o capitalismo traz. A gente queria reconhecimento, a gente queria dinheiro, a gente queria todas as coisas. Né? E não só por isso, porque tu precisa ter isso para tu conseguir embasar as coisas que tu quer fazer. Então, vocês chegam nesse momento. Porra, o auge para qualquer banda, certo? Hollywood Rock, 70 mil pessoas com as bandas foda da época. Legal, pô, você, né? Aquele show foi marcante, pô, foi incrível aquilo. Mas sabe o que aconteceu depois? Foi como se tivesse desligado a tomada e quando a máquina faz... Você acha que a energia toda que estava ali foi sugada Porque a gente foi assim, cara, é agora, botou tudo que tinha, entendeu? E detonou. Tudo que tinha detonou, fez um puta show e ainda assim as pessoas não entenderam, ainda assim não virou, ainda assim não foi pra frente, ainda assim era muito adiante do que era possível ser entendido naquela época. Você viaja muito? Não. Muito? Fiquei muito tempo parado, né? Assim, a pandemia mudou bastante as coisas. Eu fiquei 2 anos trancado em casa com meus pais, foi assim uma loucura. E depois disso teve enchente, né? Uma enchente foda lá no Rio Grande do Sul também, que deixou tudo parado de novo. Então foi eu fiquei dois momentos, né? 2 momentos pesados, fiquei bastante tempo parado. E aí agora eu faço uns shows assim, esporadicamente, com uma gurizada que toca comigo, que é bem legal. Mas hoje, basicamente, profissionalmente, o teu cenário é Rio Grande do Sul. Claro que dá um tiro Santa Catarina, aqui hoje. Como é que tá essa... É que hoje já não dá mais pra falar, porque agora, a partir de agosto, começa de novo o The Fall. O The Fall é uma banda nacional. Sim. Por enquanto, né? Porque um dia, obviamente, vai ser intergaláctica, mas a gente ainda tem que dar um jeito de viajar com essa galera toda, né? Agora, pessoal, a gente vai para nossa entranha na brasa, a gente vai fazer o chivito, né, uruguaio na brasa com a entranha, tá? E vamos dando sequência no nosso papo aí. Você conhece esse corte entranha? Não. Você é vegetariano? Não? Você eu adoro a carne? Não, eu adoro comida vegetariana, adoro comida vegana, mas eu gosto de comida em geral, eu gosto de cozinhar bastante também. E eu não como muita carne, não. Assim, Entendi. no meu dia a dia eu como pouca carne. Mas eu não conheço o corte. E você... Bom, você cozinha em casa. O que faz muito churrasco? Não? Não. Carne, assim, não é muito a minha praia. E eu sou, né, nascido... Nascido não, mas eu digo, né, porque digo lá de Garopaba, mas, né, próximo ao Rio Grande do Sul, mas cresci, né, na verdade. Você é catarinense? Não, meu clone é catarinense. Na verdade, eu agora que deu um nó. É porque eu cresci em Porto Alegre, né, assim, até os 2 anos de idade, e depois fui pra São Paulo e tal, mas com a família gaúcha, né. Mas vamos lá, você iniciou a banda em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. Nasceu da barriga do tubarão em Garopaba. A minha infância, o início foi em Porto Alegre, e depois, né, ali pelos, sei lá, 14 anos, voltei pra Porto Alegre. Aí depois morei em São Paulo, tudo que é lugar e tal. No Rio de Janeiro também morei. Mas assim, tem a cultura, né, gauchesca do churrasco bem forte, né. Então, claro que, né, com essa família da terra eu ia passar Ano Novo, Natal, né, em Porto Alegre. E lá se faz muito churrasco. Né? Mas eu nunca fui muito chegado. Então eu sempre dizia, pô, tu é um gaúcho falso. Eu falei, cara, eu sou um terráqueo falso. Eu não sou nenhum gaúcho falso. Você, na verdade, você é um terráqueo falso. Né? Claro. Cara, interessante. Mas indo pro lado da... Você cozinha em casa, o que é o teu prato predileto? O que você fala assim, cara, isso eu faço bem? Cara, é como tudo. Não tem predileção. Eu faço tudo, eu gosto de tudo. Eu gosto de sertanejo, a jazz, eu gosto de comida, eu gosto de fazer tudo. Eu faço sushi na panela, sei lá, um arroz com cani, com gergelim preto e com alga. Eu faço massa, eu faço comida vegetariana, comida vegana. Eu faço lentilha com abacate, tomate e brócolis, faço tudo que é coisa que tu imaginar. Eu faço hambúrguer vegetariano, faço lanche, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, aliás, tu acertou na escolha.
Lanche pra mim é o que eu mais gosto, assim, com pão e tal, essas coisas assim, eu gosto de fazer bastante. Eu tô sempre improvisando, eu não leio receita. Assim como tudo que eu faço, eu vou no instinto, vou fazendo, então, assim, vou temperando, não sei o quê, tudo no instinto, assim. É legal, porque a comida é uma conexão, entendeu? É uma arte, e é a arte Como de agora ainda a gente está falando, né, a comida, a música, ela vai tudo unindo, junto. ela vai unindo. Você está falando aqui, pô, de música black, de metal, de todas as vertentes que influenciam você. E falando de gastronomia, a gente vai fazer... E outra, une os povos também. Sim, sim. Eu já toquei como DJ na Europa, Estados Unidos, Austrália. Toquei bastante ali na Europa Oriental, Ocidental. E também toquei algumas vezes em Israel, tá ligado? E aí eu ficava com um amigo meu lá, que morava no bairro árabe. A gente sentava no restaurante árabe, todo mundo junto, entendeu? E comia aquela comida maravilhosa, sem treta, entendeu? Todo mundo junto, unido pela comida. Eu acho isso muito legal, entendeu? Aí, beleza. Tem tudo esse cenário, olha que se vai desenhando e tal, Hollywood Rock, passa todo esse turbilhão, vocês ali, como você falou, já existindo um desgaste, uma coisa de energia, você chega e fala, cara, tô fora. O que aconteceu? Vou fazer outra coisa. O que aconteceu, cara? Tem um lance muito estranho aí, que é o seguinte. Como dizia o Humberto Gessinger, né? Longe demais das capitais. Sim. O Rio Grande do Sul era e é muito longe, daqui até, mas principalmente São Paulo, do Rio, que é o centro ainda de onde acontecem as coisas. O que acontece? A gente acreditou que a revolução digital ia descentralizar as coisas, mas não foi isso que aconteceu. Entendeu? Ela sectorizou mais ainda as coisas. Porque hoje tem muita informação, tem algoritmo, tem um monte de coisa, então fica difícil de chegar nas coisas, entendeu? Então, antigamente, às vezes, era mais fácil chegar nas pessoas do que hoje, entendeu? E outra coisa, virou um grande comércio digital. É uma grande vitrine, nada é de graça mais. Tudo é pago, entendeu? Claro que o plano sempre foi esse, né? Só que a gente se iludiu no início da Revolução Digital, que isso é uma revolução do povo, é uma revolução popular, entendeu? Todo mundo vai ter acesso a tudo. É mentira. Mas aí de 93, da saída, O que aconteceu? quando é que você chega? Porque daí Por isso você dá um salto. Desde o início, do meio dos anos 80, eu dizia, vamos para São Paulo, nós temos que ir para São Paulo. E na verdade, tu tinha que ir. Eu só falei todo esse preâmbulo pelo seguinte, hoje tu ainda tem que ir. Se tu ficar só na internet, ninguém sabe quem tu é, ninguém vê, que as pessoas precisam te ver. Inclusive, esse é um dos grandes lances da filosofia do Planeta Clinton. Cara, a revolução é isso, é estar frente a frente, olho no olho, suor no suor, entendeu? E aí, eu cheguei em 93, The Fallen indo tocar no Road Rock, falei, galera, vamos agora é o momento. E aí a banda, eu entendo, né? Aí você estava morando em São Paulo? Não, eu estava morando em Porto Alegre. E eles tinham toda uma ligação com Porto Alegre, né? Os humanos ali, tal, terráqueos, com as famílias, com as coisas. E eu falei, cara, eu vou então. Você foi sozinho? Eu fui sozinho. E aí o que acontece? Eu vou, e aí eu vou trabalhar pela banda e tal. Só que eu fui pra lá, a vida começou a acontecer lá, né? Comecei a agitar coisas pra banda, daí a banda meio que não ia, ficou uma coisa meio assim e tal. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar com o Dudu Marotti, que é um grande produtor Skank, um monte de gente. Sim. J Quest e tal, convivi com toda essa galera ali. O estúdio dele foi o primeiro grande estúdio a trabalhar com música eletrônica, né? Uma coisa bem legal, bem importante na época. E eu era um cara que já estava engajado nisso, comecei a trabalhar com ele. Desse trabalho, comprei meu primeiro sampler, que era um Ensoniq SR10, que era um puta de um teclado desse tamanho, que os caras do country usavam nos Estados Unidos, né? E aí comecei a produzir. Eu comecei a produzir pela primeira vez na minha vida. E isso levou ao lançamento do meu disco, Meu Nome é Educar, em 95. Né? Então foi toda essa evolução de São Paulo que mudou a minha história toda. E a banda acabou ficando em Porto Alegre e eu fiquei pra lá, a gente foi se afastando. E aí eles me procuraram um dia. A gente nunca disse assim, ó, tô fora da banda, acabou a banda, não sei o quê. Eles me procuraram e disseram, cara, a gente tá pensando em fazer um disco. A gente vai mudar a grafia da banda, vai fazer D.PHALLA, D fala. Eles falaram? A gente vai fazer um disco novo e quem tá cantando com a gente é o Tonho Croco. Sim. Que é um cara maravilhoso, cara da Ultraman, um cara foda. Porra, e também é dessa vertente do soul, do blues, do funk, Tim Maia, James Brown e tal. Hip hop também. E aí eu falei, cara, a fuder, adorei, entendeu? Manda ver, entendeu? Então não é nem que eu saí da banda, e nem que eles me tiraram da banda. Foi uma movimentação orgânica, entendeu? Sim, entendi. Mas aí aconteceu esse movimento.
E, Aí cara, teve uma cisão depois isso, disso. aí de repente, bicho, você aparece com a Popozuda, Exato. cara. Que, porra, o negócio foi... Teve muita coisa que aconteceu antes, mas o que teve maior destaque foi a Popozuda. O que acontece? Depois que eles fizeram esse disco, eles pararam a banda. Aí eu falei, cara, posso continuar a banda? Pode, pega aí e vai, entendeu? Eu sou hoje o único membro original da banda, né? Na banda. Aí eu continuei com a banda. E aí fiz várias coisas. Teve uma fase que era meio... Nem Mato Grosso com Marilyn Manson, com Prodigy, uma doideira. Os caras me chamavam de Paquita do Inferno, que andava todo maquiado, com roupa de vinil e espartilho. A gente tocou aqui em Curitiba, aquele assim. tricô que você tava no cabelo lá você lã, colou né? aquilo lá? Era colado do Super Bonder, tanto que ficou uns buracos Sério, na minha cabeça bicho? até hoje, né? Porra, Super Bonder? Super Bonder, doideira, não tinha... assim, o que eu queria fazer, eu fazia, entendeu? Preciso dessa roupa, preciso dessa coisa. Não tinha, né? Mesmo roupa, não tinha onde comprar. Não existia Shein. Não, Tinha que fazer não a nada roupa, disso, velho. cara. Entendeu? Então era legal isso, o do it yourself total. Então esse espírito ainda tá em mim, né? E aí, foi bem assim, essa coisa toda ali dessa época aí. Cara, é incrível isso. Aí você chega e como é que, pô, a música da Popozuda vem, o lance faz da um sucesso Popozuda. violento. Sim, Aí tem internacional. DJ, isso, foi a música que me levou pra fora. DJ fora, cara, sampleando e pegando todo esse movimento. Aí isso repercute financeiramente, claro que repercute financeiramente, Sim. mas ele teve um momento que você julgou curto, não, pô, você acha que poderia, o que você acha que poderia ter feito diferente na sequência, para dar sequência em tudo isso? Cara, o que acontece? A minha arte não pode ter sequência. Naturalmente, ela tem que seguir para outro lugar depois. Mas, claro, né, a estrutura na Terra e o jeito que as coisas são precisa da sequência. Então, às vezes, eu tento. Foi tentado na época, né, dar sequência. Mas eu vou te explicar o que aconteceu. O que acontece? A Popozuda vem por uma paixão pelo funk. Eu sempre gostei, obviamente, como a gente já falou aqui, de soul, black, hip hop, blá, blá, blá. E, obviamente, o funk carioca é totalmente isso. Como é que começou o funk carioca? Os DJs como o DJ Malboro viajavam para Miami, que foi onde começou o Miami Bass, com o Two Live Crew, vários grupos da época, que misturavam aquelas batidas... Quer tomar uma cerveja? Não, cerveja não. Misturavam umas batidas de 808, que é aquela batera, né, Suco que começou... de maracujá? Não. E aí, eles misturavam isso com guitarra até e tal, que foi uma coisa que influenciou também a Popozuda, obviamente. E aí, traziam os vinis 12 polegadas, que de um lado era música, do outro lado era música instrumental. E aí começava o Malboro começou a tocar as músicas nos bailes, e ele percebeu que a galera no baile começou a cantar uma versão, tipo, dirty version, tipo assim, como putaria, não sei o quê. Falou, caralho. Aí ele virava o lado, botava um instrumental e a galera cantava no baile. Aí ele falou, pô, vou começar a gravar isso aí, cara. E assim começou o funk que a gente conhece. Porque o funk mesmo começou no baile funk, lá com o Big Boy. Entendeu? Que tocava rock, tocava pop, tocava samba, tudo, entendeu? Por isso que eu digo, o funk é uma das músicas, né, mais democráticas que tem. Claro que hoje, depois do funk de São Paulo, mudou. Aí incorporou o hip hop, trap, aí virou uma coisa mais homogênea e tal. Mas o teu, a influência é carioca. Carioca, mas de Miami também, Sim. Kraftwerk também. Pra mim, o funk começa no Kraftwerk, lá na Alemanha. Entendeu? Porque daí o hip hop começa nos Estados Unidos, no Bronx, através do Kraftwerk também. Entendeu? Entendi. Fazendo uma infusão da coisa eletrônica no funk. Então é muito doido isso. Mas aí, tipo assim, foi essa influência. E aí eu falei assim, vamos pro Rio. Vamos pro Rio que eu quero viver lá no Rio. Mas aí você tinha uma banda ou você estava sozinho? Não, tinha um The Fala que não era o The Fala. Sim, só eu era. Você foi... E aí tá, a gente foi pra lá e gravou, assinou com a Sony, lançou e foi aquela explosão e tal. E assim, foi um crossover muito grande, porque era uma banda de rock tocando funk, então as rádios de rock começaram a tocar. Daqui a pouco as rádios de funk começaram a tocar. Daqui a pouco começou a tocar no baile, no morro. No início os caras falavam, que porra é essa guitarra, tá louco? Daqui a pouco começou a aparecer um monte de funk original do morro com guitarra, velho. Até sampleavam a Popozuda, eu falei, caralho, né? Foi uma infusão total, que isso que é legal, né? Essa coisa toda, que nem a gente falou da comida e tal, tudo. Isso aconteceu comigo, eu participei disso no funk. Só que daí depois é o seguinte, depois que estourou, o que aconteceu com a Popozuda? Na época, na gravadora vendeu uns 30 mil CDs, tá? Por quê?
A música é muito popular. Era uma música que eu cruzava o Brasil inteiro, ouvia em tudo que era lugar. Molecada na rua tomando banho de mangueira ouvindo, a galera no baile ouvindo, o cara na frente da casa dele ouvindo, o cara no carro ouvindo. Só que popular, entendeu? E o CD não era uma coisa popular. O CD custava caro pra caralho. Mas nessa época, deu 1, 2 anos, já começou a pirataria. Aí o negócio pulverizou. Não, nessa época já tinha pirataria. Eu vou chegar lá nesse momento. O que acontece? Era muito caro o CD e a Popozuda vendeu 30 mil CD, né, na gravadora, mas pirata vendeu, sei lá, 1 milhão. Sim. Onde eu andava, cara, os caras, eu chegava nos camelôs, os caras diziam, meu, assina aqui por vender mais caro. Eu, claro, a minha música não é uma música popular, ela fazia parte de uma revolução popular. Então foi isso que aconteceu, entendeu? Só que daí a Sony, né, que era os chefões da Sony lá do Japão e tal, vieram e disseram, ó, galera, aqui pra cima dessa lista você Que ano mantém. era isso? Isso foi 2001, mais ou menos. O produtor dessa música, quem foi? Eu... E você falou do Marotti. Não, essa eu produzi e inclusive toquei tudo, né? A partir da Popozuda, eu que faço tudo. As gravações, as composições, as letras, a produção, os instrumentos, entendeu? Entendi. Na verdade é o seguinte, né? Eu até falei já assim pra uma galera mais próxima que quem produz mesmo é o George, né? Porque a gente grava lá e ele produz no estúdio dele. Mas eu assino, né? Porque eu também dou meu input. Tá, aí o pessoal da Sony, né? Os chefões, né, da Sony vieram pro Brasil e disseram, cara, acima dessa lista continua, que era Jota Quest, Skank, blá, blá, blá. Abaixo vai pra geladeira. E óbvio que o The Fall tava abaixo, a gente tinha vendido 30 mil só. E aí desgringolou a coisa toda. Eu já tinha um disco que vinha depois da Popozuda do mesmo estilo, entendeu? Aí eu me decepcionei, fiquei deprê e tal. Porque assim, é foda tomar essas porradas suas na vida. Por exemplo, quando eu lancei meu primeiro disco solo, Meu Nome é Educar, Sim. Era um selo da Warner, que um advogado de direitos autorais tinha lançado. Qual selo da Warner? W, era um selo independente dentro da Warner. E esse cara não aplicou o dinheiro que deram pra ele na música, entendeu? Que era vai tomar no cu. Começou a tocar na Transamérica, tocar, uma rádio bombada na época. E aí a rádio foi lá e tirou a música do ar, porque o cara não aplicou a grana, entendeu? E aquilo me deprimiu ao full. Mas cada uma dessas porradas me transformou na pessoa mais forte que eu sou hoje. Na pessoa mais razoável que eu sou hoje. Na pessoa que enxerga a realidade, pelo menos a da Terra, de um jeito mais, né, adequado ao que acontece, cara. E aí, daí tu não fica chorando pelos cantos, tu entende, a vida é isso. E tá tudo certo, vamos nessa, meu. Né? Mas eu tomei muita porrada pra chegar aqui, entendeu? Nessa coisa toda e tal. Mas, enfim, daí o que aconteceu foi que a Popozuda morreu também, infelizmente. Mas aí deu a sorte de, muitos anos depois, acho que foi 2004, mais ou menos, eu tava trabalhando numa produtora de áudio e o cara falou assim, cara, tem uns gringos te procurando aí, uns alemães. Eu, qual é? Cara, eles querem lançar o disco da Popozuda lá. Eu, sério? Daí falei com os caras, eles, cara, a gente quer lançar o Miami Rock aqui, né? Um selo independente da Alemanha. Só que eu sempre mega desorganizado, cabeça de vento, não tinha mais as masters. E aí eu falei assim, cara, a minha proposta pra você é o seguinte, eu vou refazer a Popozuda e algumas outras do disco Miami Rock e vou botar umas músicas novas. Bora? Bora. Então o que acontece? A Popozuda do Brasil e a Popozuda da gringa, que tá propaganda da Nike, propaganda da Sony Ericsson, propaganda da Coca-Cola, que tá no Fast and Furious 5, é outra. É uma nova Popozuda. Eu mesmo que sou um clone, fiz um clone da Popozuda. Tá ligado? E aí lancei na gringa e aí explodiu, né? Aí eu virei um artista internacional. Tá ligado? Comecei a viajar, passei 6 anos viajando pra todo lugar, Austrália, Estados Unidos, Europa e tal. Mas é só com DJ, você? Não, primeiro eu fui com o cara da gravadora como DJ, eu e meu irmão, que é o Chili Willy, de rapper, de funk. Só que daí lá eu me apaixonei pela música eletrônica, eu sempre gostei, né? E aí comecei a produzir house, tech house. Eu fui um dos primeiros DJs a discotecar e produzir tropical house, que é um estilo que tava começando na Europa. Só que eu tava lá, eu vivi isso, eu tava lá. Como é que chama? Tropical House, que era um house com bastante percussão e tal. Então eu vivi tudo isso, né? Mas o que acontece? Pela questão da minha criatividade completamente exacerbada e sem limites e sem regras, também acabei me fudendo na Europa. Porque daqui a pouco, o que aconteceu? Deu uma baixada nas coisas que estavam acontecendo naquela época e começou a entrar uma música eletrônica mais pesada, que na época se chamava Maximal. Um dos primeiros caras a fazer isso foi o Skrillex,
que é um cara que depois, basicamente, foi um dos caras que inventou ou popularizou o dubstep, que depois acabou entrando no hip hop, e hoje a gente tem o trap, né? Tem toda uma evolução das coisas. E aí eu comecei a ver isso, tocava no interior, na Europa, na Alemanha e tal, e comecei a ver uma galera assim, uns metaleiros nas festas, uns caras do rock, eu dizia, pô, o que esses caras estão fazendo aqui, velho? O que eles estavam fazendo ali? Não tinha mais festa de rock, velho. Não tinha mais rock, não tinha mais metal, não tinha mais nada. Eles começaram a ir nas festas de house. E aí eu vi essa mudança acontecendo e eu embarquei nisso de cabeça, entendeu? Eu fui... daqui a pouco eu tava tocando Pantera no meio do house e os caras falaram, vai te fuder, velho. Só que a galera quebrava o bar, sabe? E aí os caras que eram os meus bookers na época, era uma agência grande, falando, velho, tu tá louco. E aí eu meio que me decepcionei com isso e, voltei pro Brasil e tal. E aí entrei de novo numa era de bandas, né? Comecei a fazer coisas de bandas que deu agora na volta de fazer shows com banda... Que nem eu tô fazendo agora com esses guris aqui, que é eu e a Rock Zop, que é uns guris que tocam comigo. Mas a gurizada é mais nova. Mais nova, tinha 30 e poucos e tal. Mas socam. Muito boa a banda. Vamos lá. E curtem muito. Agora eu quero ver a mágica. Você viu montar ali, né? É. Agora a gente só vai dar essa viradinha aqui. Você viu que o negócio muito legal. Tá aí, vamos lá, aqui, vamos dividir, porque a gente tá em 4 pessoas aqui. Legal. Você vê que... Tá bonito, hein? Eu adoro lanche, né, cara? Tu me pegou de jeito aí. A diferença desse, eu falei, a gente tava conversando, né? Desse aqui, a única coisa que eu não coloquei foi o ovo, porque eu também não tava muito... Fica um pouco pesado, né? Isso, tem todo esse lado aqui, né? Mas a diferença básica é a maionese com chimichurri. Sim, e tu faz também a maionese? Não, nessa aqui eu peguei uma pronta aí de mercado. Mas você vai ver que dá uma boa diferença. Mas me conta que eu fiquei curioso. Não. Esse aqui é o teu tio, é isso? Isso. Como é que é a história? Eu fiquei curioso. Na minha família, meu tio, minha mãe, minha tia trabalharam a vida toda em frigorífico. Primeiro, único emprego do meu tio, minha mãe também, vem de Santa Catarina. E meu tio já morava aqui, né? Porque é marido da minha tia, irmã da minha mãe. Aí estão trabalhando no frigorífico. Aí em 88 meu tio, o frigorífico é vendido e ele vai trabalhar do lado, onde é um armazém refrigerado, onde tinha muito contato, carne, várias frutas e tal, e ali tinha o fluxo de caminhoneiro argentino e uruguai. Ali ele conhece o chimichurri. Sim, as coisas todas. Isso, e daí... Tá vendo? Então você vê, churrasco, chimichurri vai para nossa família. Há 14 anos meu tio falece. Só que o chimichurri estava com a gente. E eu estava em um churrasco, né, com uns amigos e levei o chimichurri, porque eu fazia em casa. Gostei sempre de fazer molho e tal. Tu já sabia fazer. Isso. E levei, e daí esse meu amigo, imagina, 13 anos atrás, falar de chimichurri. Ninguém sabia o que era chimichurri, ninguém nada. E tu vê que é engraçado, lá no Rio Grande do Sul a galera já conhece, porque é muito perto do Uruguai. Isso. A minha avó da terra era uruguaia. Então, vou concluir isso, mas antes de concluir, só quero falar por que eu resolvi fazer o chivito? Por conta de toda essa tua bagagem, de tudo que a gente está falando aqui, toda essa tua criatividade, toda essa fusão, porque olha o que você falou, cara. Você falou, Alemanha, Europa, Japão, o que você falou de black music, trash, crossover, metal, que é realmente toda a panela que coloca tudo na panela e resulta no que você fez e no que você faz ainda. Funk carioca e tudo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer para educar? Bom, peraí, tem um chimichurri argentino. Chivito, uruguaio, legal. A entranha, né? Porque tem a ver. Vamos fazer uma mistura de tudo isso para poder fazer. Então é a minha forma de mostrar uma miscelânea também para você. Não, e ele até no visual, sim, ele representa isso que a gente está falando. Isso, né? E voltando para aquele nosso assunto. Aí essa pessoa, um amigo meu, fala, Emerson, o que é isso aí? Eu expliquei. É um chimichurri, é um molho argentino assim, para carne. Ele falou, cara, a gente estava comendo um hambúrguer. Cara, mas por que você não faz isso para vender? Cara, eu falei, uma ideia. Fui para casa. A hora que eu fui para casa, o meu tio tinha falecido faz 1 ou 2 meses. Eu falei com a minha esposa, ela falou, vamos fazer.
Legal. Eu fiz, a gente pegou a foto dele, colocou, vetorizou, sabe? A logomarca foi eu que fiz, então você vê que tem essa... Ah, tu também trabalha com isso. Isso, então tudo que é gerado aqui, Gonzalo, é a gente que faz dentro da empresa. Desde as receitas até... E a gente foi, e daí começou. E daí a gente foi se especializando em molho, e tempero, sais para churrasco, porque era a nossa vertente e hoje é a mais forte. Pô, que e a massa. gente chega nisso aqui. Pô, Vamos lá? massa. Vamos lá? Puta, eu gosto muito dessas coisas todas aí. Tá bonito aquilo aí também. Pessoal, agora a gente vai pro... Agora a gente vai para todo mundo aí. Vou pegar essa parte aqui. Pode cair, não tem Cara, problema? pode. Sanduíche é isso aí, bicho. Animal. E eu vou te falar, não precisa do ovo, cara. Não. Acho que o ovo fica demais. Uhum. Cara, e daí tu fica cozinhando tudo que é coisa. Tu gosta de cozinhar pra galera e tal. Como é que é? Eu comecei com os molhos, né? Na verdade, churrasco. Mas aí comecei, quando veio essa questão do molho, eu falei, cara, preciso ampliar isso. E hoje a gente vende, cara. Pra Europa, vende aqui. Ah, E Brasil, né? Todo não, né? Grande parte. Esse sal entre fino aqui, que isso aqui é comemorativo da Copa, mas tem sal. o que a gente tá comendo aqui hoje, o que tem teu? Fora, né? Toda a facção. Feição, sei lá. O que tá aqui dentro? É. O que tá aqui dentro é o chimichurri dentro da maionese Ah, tá, misturou. e o sal que a gente usa aqui, né? Mistura ali. Mas a linha, cara, tem 40, 50 produtos. Ah, é? Porra. Eu acho que eu nunca tinha comido esse corte. Legal. Estranho. É. E essa questão da brasa, porque o chibito tradicional uruguaio é feito na chapa com o filé mignon bem batidinho ou alcatra. E daí vem toda essa mistura, né? Esse tom da churrasqueira, esse sabor que vem da brasa, Eu gosto também. Cara, ele leva o... Até madeira, né? Tem coisas que é legal botar madeira e tal. Pessoal, não tem nem o que falar. Só agradecer. Eu que agradeço. Cara, Além do papo maravilhoso, o Rami cara, também tá, galera. incrível hoje esse papo com ele, cara. Tô muito feliz aí de ter lenda viva de Clinton aqui, cara, em Curitiba. É isso aí, Valeu, meu. pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu, cara. Parabéns. Ah. Eu sempre ficava vendo um programa de rango e tal, pensando, será que sobra todo esse rango? Não. Todo mundo se atraca. Muito bom. Acabou, começou a chover, tu vê? Os elementos estão... eu não costumo comer antes de show porque... o cara fica meio... Mas, cara, isso aqui tem que comer todo. É um desrespeito. Muito bom. E vou te falar. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo, cara. É? O bispo na brasa. Que louco. Legal. Pô, tá no espírito. Vamos fazer mais um? Quer fazer mais um?